Bom, se você clicou aqui neste vídeo é porque você quer ouvir o capítulo referente ao modelo mental, que está escrito no título deste vídeo. Sendo assim, espero que você aproveite. Lembrando que este vídeo faz parte do livro For One Person, para uma pessoa. Aproveite. Capítulo 12. Os modelos trabalhando juntos. Um modelo mental é útil até o momento em que começa a fingir que explica tudo. E aí se torna perigoso. É por isso que não quero que você leia estes capítulos como 8 mandamentos separados. A família em primeiro lugar, proteja a máquina, a simetria da porta de 2 vias, aprofunde-se nos detalhes, você só tem 24 horas, impulso agressivo, o efeito composto, o jogo infinito, são mais eficazes quando se complementam e se equilibram. Analise qualquer um desses modelos isoladamente e ele apresentará uma falha. A família em primeiro lugar pode se tornar uma desculpa para evitar ambições reais. Proteger a máquina pode se transformar em medo e rigidez. A simetria de porta de 2 vias pode se tornar um jogo de azar disfarçado. Entrar nos detalhes pode descambar para a microgestão. Impulso agressivo pode se tornar pressão sem qualquer embasamento. O efeito composto pode se transformar em teimosia. Você só tem 24 horas pode se tornar um controlador obsessivo que nunca deixa ninguém assumir nada. O jogo infinito pode se tornar uma expressão vaga atrás da qual você se esconde para evitar a responsabilidade no presente. Os modelos precisam um do outro. Cada uma responde a uma pergunta que a outra não consegue. A família em primeiro lugar me dá direção. Qual o sentido de construir qualquer coisa se as pessoas mais próximas a mim recebem a minha pior versão? Proteger a máquina me dá capacidade. O que acontece quando ignoro o corpo que torna tudo isso possível? A simetria da porta de 2 vias me dá exposição. Como posso gerar vantagem sem colocar a base em risco? Algo que não posso aceitar. Entrar nos detalhes me dá discernimento. Como posso parar de tomar decisões importantes com base em resumos e ilusões? Impulso agressivo me dá movimento. Como posso sair da paralisia por análise e tornar a realidade visível mais rapidamente? O efeito composto me dá paciência. Por que continuar repetindo pequenas ações úteis antes que o resultado apareça? Você só tem 24 horas me dá alavancagem. Como posso multiplicar meu tempo finito e liderar pessoas sem me esgotar? E o jogo infinito me dá o horizonte. Como posso vencer sem piorar o sistema a longo prazo? Uma boa decisão geralmente exige mais de uma dessas respostas simultaneamente. Imagine que uma nova oportunidade de negócio surge à sua mesa. A assimetria da porta de 2 vias questiona se a desvantagem é limitada e se a vantagem compensa. A análise detalhada questiona se você realmente entende o cliente, o fluxo de trabalho, os números, as restrições ou se está apenas supondo. O impulso agressivo questiona qual teste pode ser executado rapidamente e quem será o responsável por ele. O efeito composto questiona qual recurso ou lição reutilizável o experimento deixa para trás, mesmo que falhe. Você só tem 24 horas questiona quem mais pode assumir a responsabilidade para que ela não recaia inteiramente sobre a sua agenda. O jogo infinito questiona se isso constrói ou destrói sua reputação, a capacidade da sua equipe e suas opções futuras. A família, em primeiro lugar, questiona o custo em casa e a proteção à máquina questiona o custo para a sua saúde. A decisão se torna muito mais acertada quando todos os 8 pontos estão em discussão. Esse é o verdadeiro sistema operacional, não uma frase isolada,
mas uma conversa entre princípios. Às vezes eles discordam e tudo bem. O impulso agressivo defende um prazo mais curto, enquanto a proteção à máquina argumenta que esse ritmo vai te destruir. A assimetria da porta de duas vidas quer aceitar a aposta, enquanto a família, em primeiro lugar, diz que o custo oculto é muito alto. A análise detalhada defende uma investigação mais aprofundada, enquanto o impulso agressivo aponta que a investigação, discretamente, se tornou uma forma de evitar o problema. O jogo infinito argumenta contra uma vitória financeira rápida, e o efeito composto defende a manutenção da rotina tediosa justamente quando a novidade brilhante parece mais interessante. Você só tem 24 horas, direciona a delegação, enquanto a análise detalhada prioriza os detalhes, e a resposta honesta geralmente é ambos. Esse argumento não é um bug, é exatamente essa a intenção. Os modelos travam uma batalha dentro da sua cabeça antes que a realidade se manifeste no mundo real. E eu prefiro muito mais que essa batalha ocorra dentro do sistema operacional do que descobrir tarde demais que um valor estava silenciosamente comandando tudo enquanto eu não estava prestando atenção. Isso é importante para mim porque sou ambicioso e a ambição distorce nossa visão das coisas. Ela faz com que cada oportunidade pareça urgente, faz com que o trabalho pareça moralmente melhor do que o descanso. Faz com que o custo para a família pareça temporário. Faz com que as dívidas médicas pareçam algo que se pode pagar mais tarde. Faz com que os detalhes pareçam menos importantes do que a visão. Faz com que acreditemos que somos os únicos capazes a fazer as coisas direito e transforma uma aposta reversível em parte de quem somos. Os modelos existem para disciplinar a ambição sem a matar. Não quero uma vida pequena, mas também não quero uma vida que se torne grande de maneira errada. O objetivo não é o equilíbrio num sentido superficial, onde tudo recebe a mesma atenção e ninguém se sente desconfortável. O objetivo é a integração. Trabalho, família, saúde, risco, aprendizado, liderança e reputação, se apoiando mutuamente o máximo possível. Quando houver conflito, este deve ser transparente. Trocas explícitas são decisões adultas. Trocas implícitas são como as pessoas se veem presas numa vida que nunca escolheram. Talvez essa seja a razão mais profunda pela qual eu amo modelos mentais. Eles trazem suposições ocultas para a linguagem e uma vez que algo tem uma palavra, você pode questioná-lo e uma vez que você pode questioná-lo, você pode aprimorá-lo. Uma pessoa sem modelos ainda os tem. Eles são apenas invisíveis, manifestando-se como hábitos, reações, medos, padrões e os mesmos erros repetidos. Anotar os meus é a maneira que encontro para assumir a responsabilidade por eles. Este livro faz parte dessa responsabilidade. Capítulo 13. Como usar este livro? Se ao terminar este livro você souber apenas mais sobre mim, terei falhado. Quero que ele funcione como um espelho. Sua vida não é a minha. Você nasceu em outro lugar, com pais diferentes, dores diferentes, oportunidades diferentes, medos diferentes, responsabilidades diferentes e ambições diferentes. Uma história pessoal não é útil porque coincide com a sua. Ela é útil porque lhe oferece uma estrutura para analisar a sua própria história. Portanto, não leia isto e tente concordar com todos os modelos. Pergunte qual seria a sua versão. O que coloca a família em primeiro lugar na sua vida? Quem ou o que deve receber sua melhor energia antes que o mundo a consuma? O que o seu calendário diz que você realmente valoriza? Onde você está se convencendo de que assuntos familiares são importantes enquanto só oferece sobras? Qual é o seu programa Proteja a Máquina? Que história você se recusa a repetir?
Que sinal de saúde você está ignorando porque a conta ainda não venceu? O que o seu eu do futuro imploraria para que você começasse a levar a sério hoje? Qual é a simetria da sua porta de duas vias? Em que situações você está evitando riscos em excesso? Onde você está fingindo que uma porta de sentido único ainda é reversível? Que pequena aposta poderia gerar um potencial lucro real sem colocar em risco a base? Que compromisso você deve abandonar porque a tese deixou de funcionar? Qual é o seu entrar nos detalhes? Em que áreas você terceirizou o julgamento porque os detalhes são tediosos, técnicos, desconfortáveis ou demorados? Que decisões importantes você toma com base apenas em resumos? O que você entenderia de forma diferente se abrisse você mesmo os números, o produto, o contrato, o código, a conversa com o cliente ou o relatório médico? Qual é a sua frase "você só tem 24 horas"? Onde você está tentando com base em horas em vez de alavancagem? Em quem você poderia confiar e crescer para que seu tempo se multiplique em vez de se esgotar? Em que situações um problema relacionado a pessoas é, na verdade, um problema de liderança que você está evitando? Qual é o seu ímpeto agressivo? Onde você está esperando por uma clareza que só aparece depois que você se muda? O que precisa de uma data, um dono e um próximo passo menor? Em que situações você está usando cronogramas realistas como disfarce para agir lentamente? Qual é o seu efeito cumulativo? Que pequena ação repetida durante 12 semanas melhoraria a base da sua vida ou do seu trabalho? O que você está fazendo repetidamente que acaba tendo o efeito contrário? Que lição você deve anotar para não precisar aprendê-la 2 vezes? Qual é o seu jogo infinito? Em que situações você está tentando vencer uma rodada curta de uma forma que piore seu jogo a longo prazo? Que relacionamento, reputação, entidade ou oportunidade precisa ser protegida da otimização de curto prazo? O que significaria continuar jogando cada vez melhor por décadas? Essas perguntas importam mais do que as minhas respostas. Minhas respostas estão aqui por um motivo. Um modelo sem exemplo é fácil demais de admirar e fácil demais de ignorar. Mas não copie minha vida. Seja mais intencional na sua. E espero que o livro mostre que um modelo mental não precisa ser frio. Ele pode vir do amor, pode vir da dor, pode vir de um pai que morreu antes da hora, de um filho que merece sua energia matinal, de um corpo dolorido, de uma equipe que confiou em você, de clientes que você quer atender por mais tempo, ou de uma bolada no seu rosto até você parar de ter medo dela. Um modelo é uma história condensada em uma ferramenta. Um bom modelo ajuda você a agir quando a vida fica caótica. É por isso que estou anotando as minhas. Não porque sejam perfeitas, mas porque preciso delas. E talvez um deles te ajude a construir o seu próprio. Encerramento. O sistema operacional nunca está terminado. Este é um rascunho de uma vida, não a versão final. Quero ser honesto quanto a isso antes que você feche o livro. Ao escrever algo assim, existe uma tendência a fazer tudo parecer mais limpo do que realmente é. Você pode editar histórias até que soem inevitáveis, transformar erros em lições muito rapidamente, tornar a dor mais elegante do que ela realmente foi, escrever os modelos com mais confiança do que você tinha no momento em que precisava deles. Tentei evitar isso, porque a verdade é que ainda estou construindo esse sistema operacional. Hoje, enquanto você lê, priorizar a família ainda é testado pelo trabalho. Proteger a máquina ainda é testado pela dor, rotina, medo e conveniência. A assimetria da porta de 2 vias ainda é testada pela empolgação e pelo ego.
Aprofundar-se nos detalhes ainda é testado pelo conforto de um resumo geral. Você só tem 24 horas ainda é testado pela vontade de fazer tudo sozinho em vez de confiar em outras pessoas. Impulso agressivo ainda é testado pelo risco de forçar demais ou esperar demais. O efeito composto ainda é testado pela impaciência. E o jogo infinito ainda é testado por vitórias de curto prazo que parecem muito mais atraentes no momento. Os modelos não são troféus. São ferramentas que preciso justamente porque a tendência oposta ainda existe em mim. Se eu fosse naturalmente perfeito em tudo isso, não precisaria de nenhum deles. Um modelo existe porque há um perigo recorrente bem ao lado dele. O modelo é apenas um lembrete colocado exatamente onde costumam falhar. Existe uma camada subjacente a todas essas características que só identifiquei depois dos 30. Sou estoico. Não aprendi isso em nenhum livro. Um dia, refletindo sobre o passado, percebi que essa característica sempre esteve presente em mim, silenciosamente, desde criança, quando eu levava bolas na cara de propósito. Na prática, isso se manifesta da seguinte forma. Quando algo dá errado, quase sempre presumo que a culpa é minha e que tudo depende de mim. Recuso-me a culpar os outros. Insisto em ser o protagonista da minha própria história, nunca a vítima. E mesmo quando algo está claramente fora do meu controle, ainda assim busco uma forma de pensar em como poderia ter agido de maneira diferente. Quero ser honesto e dizer que este é um estilo de vida exigente e de dois gumes. Assumir a responsabilidade por tudo te fortalece, mas também pode te destruir, porque você carrega um peso que nem sempre é o seu. Não estou te vendendo isso como uma solução. Estou te dizendo que é a minha realidade e a mantenho de propósito, porque para mim o custo de me sentir uma vítima é muito maior do que o custo de me sentir responsável. 2 frases resumem tudo para mim, e eu as repito como um código que não quero perder. A primeira: a pior coisa que o mal pode lhe fazer é se tornar malvado. A segunda: só posso dar o que tenho, e não vou retribuir o mal com o mal. Responsabilizar-me por tudo não significa endurecer o coração. Significa não deixar que o que me fazem determine quem eu me tornarei. Parte disso ficou mais claro para mim depois de ler o livro, quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. Ele não me deu uma resposta definitiva, e eu nem queria uma. O que ele me deu foi permissão para parar de exigir que o sofrimento seja justo antes de eu lidar com ele. Coisas ruins acontecem a pessoas boas, sem aviso prévio e sem explicação. A única pergunta que resta é o que fazer em seguida, e essa é uma pergunta com a qual eu realmente posso trabalhar. Este livro mudará conforme eu mudar. Mais histórias serão adicionadas, alguns capítulos ficarão mais concisos, algumas ideias provavelmente se mostrarão equivocadas e alguns modelos poderão ser renomeados ou descartados. Isso não torna esta versão falsa, isso a torna viva. Um sistema operacional estático se torna obsoleto. Um sistema vivo se atualiza. Mas as atualizações não devem ser aleatórias, devem vir da realidade. Vida familiar, resultados de negócios, o que meu corpo me diz, confiança no cliente, equipe, resultados de investimentos, dor, amor, luto e a lenta e repetida evidência daquilo que realmente torna a vida melhor. É por isso que quero continuar escrevendo. Escrever não é apenas comunicar. Escrever é depurar. Quando uma ideia permanece na minha cabeça, ela pode parecer clara sem realmente ser. No momento em que a anoto, as fragilidades se revelam.
O exemplo que falta se torna óbvio. As contradições vêm à tona e o modelo ou se fortalece ou admite que nunca esteve pronto. Este livro nasceu da dúvida de que talvez uma autobiografia não fosse o formato ideal. E ainda pensou assim: uma narrativa cronológica da minha vida pode vir depois, ou fragmentos dela podem continuar a surgir nestes capítulos. Mas a história mais profunda nunca foi o que me aconteceu. A história mais profunda é o que aprendi a ver, o que eu decidi proteger, que jogos eu escolhi jogar, que histórias eu me recusei a repetir, que riscos escolhi correr, o que construí a partir dos bens materiais que a vida me ofereceu. Essas são as perguntas que me importam agora. Se você chegou até aqui, espero que não saia daqui apenas sabendo mais sobre mim. E espero que saia daqui com algumas perguntas mais pertinentes sobre si mesmo. Porque o objetivo nunca foi construir um monumento. O objetivo era fazer engenharia reversa de um sistema operacional para que outra pessoa pudesse aprimorar o seu. E eu digo uma só: nunca tentei atingir uma multidão, sempre trabalhei para alcançar e mudar uma vida. A prova mais clara disso é o Code for the Win, um projeto gratuito que administro desde 2017. E durante todo esse tempo eu repetia para mim mesmo a mesma coisa: estou aqui por apenas uma pessoa. Se apenas uma pessoa aparecer e isso mudar a vida dela, já teria valido a pena. Essa pessoa acabou sendo o Denilson. Ele apareceu, a vida dele mudou e ele ainda está comigo hoje e agora é um amigo pessoal, não apenas uma estatística. Esse é um modelo inteiro em um nome. Então, se este livro alcançar uma única pessoa, terá valido a pena escrevê-lo. Se essa pessoa for você, me avise. Se ele te ajudou, compartilhe com as pessoas que você ama e com qualquer pessoa que você ache que possa se beneficiar dele. Depois, vá estar com elas. Elas não duram para sempre e você também não.